Seção 5ª. Dos impostos dos municípios. Artigo 156. Compete aos municípios instituir impostos sobre: inciso 1º, propriedade predial e territorial urbana. Inciso 2º, transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Inciso 3º. Serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155, inciso 2º, definidos em lei complementar. Inciso 4º. Serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155, e, b, definidos em lei complementar. Parágrafo 1º. Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2º, o imposto previsto no inciso 1º poderá: inciso 1º, ser progressivo em razão do valor do imóvel, e, inciso 2º, ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. Inciso 3º, ter sua base de cálculo atualizada pelo Poder Executivo, conforme critérios estabelecidos em lei municipal. Parágrafo 1º-A. O imposto previsto no inciso 1º do caput deste artigo não incide sobre templos de qualquer culto, ainda que as entidades abrangidas pela imunidade de que trata a alínea B do inciso 6º do caput do artigo 150 desta Constituição sejam apenas locatárias do bem imóvel. Parágrafo 2º. O imposto previsto no inciso 2º, inciso 1º, não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Inciso 2º. Compete ao município da situação do bem. Parágrafo 3º. Em relação ao imposto previsto no inciso 3º do caput deste artigo, cabe à lei complementar. Inciso 1º. Fixar as suas alíquotas máximas e mínimas. Inciso 2º. Excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior. Inciso 3º. Regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Parágrafo 4º. Cabe à lei complementar. Inciso 1º. Fixar as alíquotas máximas dos impostos previstos nos incisos 3 e 4. Inciso 2º. Excluir da incidência do imposto previsto no inciso 4º exportações de serviços para o exterior. Seção 5ª-A. Do imposto de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e municípios. Artigo 156-A. Lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e municípios. Parágrafo 1º. O imposto previsto no caput será informado pelo princípio da neutralidade e atenderá ao seguinte: inciso 1º. Incidirá sobre operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, ou com serviços. Inciso 2º. Incidirá também sobre a importação de bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, ou de serviços realizada por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja sujeito passivo habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade. Inciso 3º. Não incidirá sobre as exportações, assegurados ao exportador a manutenção e o aproveitamento dos créditos relativos às operações nas quais seja adquirente de bem material ou imaterial, inclusive direitos, ou serviço, observado o disposto no parágrafo 5º, inciso 3º. Inciso 4º. Terá legislação única e uniforme em todo o território nacional, ressalvado o disposto no inciso 5º. Inciso 5º. Cada ente federativo fixará sua alíquota própria por lei específica. Inciso 6º. A alíquota fixada pelo ente federativo na forma do inciso 5º será a mesma para todas as operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, ou com serviços, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Constituição. Inciso 7º. Será cobrado pelo somatório das alíquotas do Estado e do município de destino da operação. Inciso 8º.
será não cumulativo, compensando-se o imposto devido pelo contribuinte com o montante cobrado sobre todas as operações nas quais seja adquirente de bem material ou imaterial, inclusive direito, ou de serviço, excetuadas exclusivamente as consideradas de uso ou consumo pessoal especificadas em lei complementar e as hipóteses previstas nesta Constituição. Inciso 9. Não integrará sua própria base de cálculo nem a dos tributos previstos nos artigos 153, inciso 8º, e 195, inciso 1º, alínea B, incisos 4º e 5º, e da contribuição para o Programa de Integração Social de que trata o artigo 239, inciso 10. Não será objeto de concessão de incentivos e benefícios financeiros ou fiscais relativos ao imposto ou de regimes específicos, diferenciados ou favorecidos de tributação, excetuadas as hipóteses previstas nesta Constituição. Inciso 11. Não incidirá nas prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. Inciso 12. Resolução do Senado Federal fixará a alíquota de referência do imposto para cada esfera federativa, nos termos de lei complementar, que será aplicada se outra não houver sido estabelecida pelo próprio ente federativo. Inciso 13. Sempre que possível, terá seu valor informado, de forma específica, no respectivo documento fiscal. Parágrafo 2º. Para fins do disposto no parágrafo 1º, inciso 5º, o Distrito Federal exercerá as competências estadual e municipal na fixação de suas alíquotas. Parágrafo 3º. Lei complementar poderá definir como sujeito passivo do imposto a pessoa que concorrer para a realização, a execução ou o pagamento da operação, ainda que residente ou domiciliada no exterior. Parágrafo 4º. Para fins de distribuição do produto da arrecadação do imposto, o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, inciso 1º, reterá montante equivalente ao saldo acumulado de créditos do imposto não compensados pelos contribuintes e não ressarcidos ao final de cada período de apuração e aos valores decorrentes do cumprimento do parágrafo 5º, inciso 8º, inciso 2º. Distribuirá o produto da arrecadação do imposto, deduzida a retenção de que trata o inciso 1º deste parágrafo, ao ente federativo de destino das operações que não tenham gerado creditamento. Parágrafo 5º. Lei complementar disporá sobre: inciso 1º. As regras para a distribuição do produto da arrecadação do imposto, disciplinando, entre outros aspectos, alínea A, a sua forma de cálculo, alínea B, o tratamento em relação às operações em que o imposto não seja recolhido tempestivamente. Alínea C. As regras de distribuição aplicáveis aos regimes favorecidos, específicos e diferenciados de tributação previstos nesta Constituição. Inciso 2º. O regime de compensação, podendo estabelecer hipóteses em que o aproveitamento do crédito ficará condicionado à verificação do efetivo recolhimento do imposto incidente sobre a operação com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, ou com serviços, desde que, alínea A, o adquirente possa efetuar o recolhimento do imposto incidente nas suas aquisições de bens ou serviços, ou, alínea B, o recolhimento do imposto ocorra na liquidação financeira da operação. Inciso 3º. A forma e o prazo para ressarcimento de créditos acumulados pelo contribuinte. Inciso 4º. Os critérios para a definição do destino da operação, que poderá ser, inclusive, o local da entrega, da disponibilização ou da localização do bem, o da prestação ou da disponibilização do serviço ou do domicílio ou da localização do adquirente ou destinatário do bem ou serviço, admitidas diferenciações em razão das características da operação. Inciso 5º. A forma de desoneração da aquisição de bens de capital pelos contribuintes, que poderá ser implementada por meio de: alínea A, crédito integral e imediato do imposto, alínea B, diferimento, ou, alínea C, redução em 100% das alíquotas do imposto. Inciso 6º. As hipóteses de diferimento e desoneração do imposto aplicáveis aos regimes aduaneiros especiais e às zonas de processamento de exportação. Inciso 7º. O processo administrativo fiscal do imposto. Inciso 8º. As hipóteses de devolução do imposto a pessoas físicas, inclusive os limites e os beneficiários, com o objetivo de reduzir as desigualdades de renda. Inciso 9º.
os critérios para as obrigações tributárias acessórias, visando a sua simplificação. Parágrafo 6º. Lei complementar disporá sobre regimes específicos de tributação para: inciso 1º, combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que: alínea A, serão as alíquotas uniformes em todo o território nacional, específicas por unidade de medida e diferenciadas por produto, admitida a não aplicação do disposto no parágrafo 1º, incisos 5º a 7º. Alínea B, será vedada a apropriação de créditos em relação às aquisições dos produtos de que trata este inciso destinados à distribuição, comercialização ou revenda. Alínea C, será concedido crédito nas aquisições dos produtos de que trata este inciso por sujeito passivo do imposto, observado o disposto na alínea B no parágrafo 1º, inciso 8º. Inciso 2º. Serviços financeiros, operações com bens imóveis, planos de assistência à saúde e concursos de prognósticos, podendo prever: alínea A, alterações nas alíquotas, nas regras de creditamento e na base de cálculo, admitida, em relação aos adquirentes dos bens e serviços de que trata este inciso, a não aplicação do disposto no parágrafo 1º, inciso 8º. Alínea B, hipóteses em que o imposto incidirá sobre a receita ou o faturamento, com alíquota uniforme em todo o território nacional, admitida a não aplicação do disposto no parágrafo 1º, incisos 5º a 7º, e, em relação aos adquirentes dos bens e serviços de que trata este inciso, também do disposto no parágrafo 1º, inciso 8º. Inciso 3º. Sociedades cooperativas, que será optativo, com vistas a assegurar sua competitividade, observados os princípios da livre concorrência e da isonomia tributária, definindo, inclusive: alínea A, as hipóteses em que o imposto não incidirá sobre as operações realizadas entre a sociedade cooperativa e seus associados, entre estes e aquela e pelas sociedades cooperativas entre si quando associadas para a consecução dos objetivos sociais. Alínea B, o regime de aproveitamento do crédito das etapas anteriores. Inciso 4º. Serviços de hotelaria, parques de diversão e parques temáticos, agências de viagens e de turismo, bares e restaurantes, atividade esportiva desenvolvida por sociedade anônima do futebol e aviação regional, podendo prever hipóteses de alterações nas alíquotas, nas bases de cálculo e nas regras de creditamento, admitida a não aplicação do disposto no parágrafo 1º, incisos 5º a 8º. Inciso 5º. Operações alcançadas por tratado ou convenção internacional, inclusive referentes a missões diplomáticas, repartições consulares, representações de organismos internacionais e respectivos funcionários acreditados. Inciso 6º. Serviços de transporte coletivo de passageiros rodoviário intermunicipal e interestadual, ferroviário e hidroviário, podendo prever hipóteses de alterações nas alíquotas e nas regras de creditamento, admitida a não aplicação do disposto no parágrafo 1º, incisos 5º a 8º. Parágrafo 7º. A isenção e a imunidade. Inciso 1º. Não implicarão crédito para compensação com o montante devido nas operações seguintes. Inciso 2º. Acarretarão a anulação do crédito relativo às operações anteriores, salvo, na hipótese da imunidade, inclusive em relação ao inciso 11 do parágrafo 1º, quando determinado em contrário em lei complementar. Parágrafo 8º. Para fins do disposto neste artigo, a lei complementar de que trata o caput poderá estabelecer o conceito de operações com serviços, seu conteúdo e alcance, admitida essa definição para qualquer operação que não seja classificada como operação com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos. Parágrafo 9º. Qualquer alteração na legislação federal que reduza ou eleve a arrecadação do imposto. Inciso 1º. Deverá ser compensada pela elevação ou redução, pelo Senado Federal, das alíquotas de referência de que trata o parágrafo 1º, inciso 12, de modo a preservar a arrecadação das esferas federativas, nos termos de lei complementar. Inciso 2º. Somente entrará em vigor com o início da produção de efeitos do ajuste das alíquotas de referência de que trata o inciso 1º deste parágrafo. Parágrafo 10.
Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão optar por vincular suas alíquotas à alíquota de referência de que trata o parágrafo 1º, inciso 12. Parágrafo 11. Projeto de lei complementar em tramitação no Congresso Nacional que reduza ou aumente a arrecadação do imposto somente será apreciado se acompanhado de estimativa de impacto no valor das alíquotas de referência de que trata o parágrafo 1º, inciso 12. Parágrafo 12. A devolução de que trata o parágrafo 5º, inciso 8º, não será considerada nas bases de cálculo de que tratam os artigos 29-A, 198, parágrafo 2º, 204, parágrafo único, 212, 212-A, 2, e 216, parágrafo 6º, não se aplicando a ela, ainda, o disposto no artigo 158, inciso 4º, alínea B. Parágrafo 13. A devolução de que trata o parágrafo 5º, inciso 8º, será obrigatória nas operações de fornecimento de energia elétrica e de gás liquefeito de petróleo ao consumidor de baixa renda, podendo a lei complementar determinar que seja calculada e concedida no momento da cobrança da operação. Artigo 156-B. Os estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão de forma integrada, exclusivamente por meio do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, nos termos e limites estabelecidos nesta Constituição e em lei complementar, as seguintes competências administrativas relativas ao imposto de que trata o artigo 156-A. Inciso 1º. Editar regulamento único e uniformizar a interpretação e a aplicação da legislação do imposto. Inciso 2º. Arrecadar o imposto, efetuar as compensações e distribuir o produto da arrecadação entre Estados, Distrito Federal e municípios. Inciso 3º. Decidir o contencioso administrativo. Parágrafo 1º. O Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, entidade pública sob regime especial, terá independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. Parágrafo 2º. Na forma da lei complementar. Inciso 1º. Os estados, o Distrito Federal e os municípios serão representados, de forma paritária, na instância máxima de deliberação do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços. Inciso 2º. Será assegurada a alternância na presidência do Comitê Gestor entre o conjunto dos estados e o Distrito Federal e o conjunto dos municípios e o Distrito Federal. Inciso 3º. O Comitê Gestor será financiado por percentual do produto da arrecadação do imposto destinado a cada ente federativo. Inciso 4º. O controle externo do Comitê Gestor será exercido pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Inciso 5º. A fiscalização, o lançamento, a cobrança, a representação administrativa e a representação judicial relativos ao imposto serão realizados, no âmbito de suas respectivas competências, pelas administrações tributárias e procuradorias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que poderão definir hipóteses de delegação ou de compartilhamento de competências, cabendo ao Comitê Gestor a coordenação dessas atividades administrativas com vistas à integração entre os entes federativos. Inciso 6º. As competências exclusivas das carreiras da administração tributária e das procuradorias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios serão exercidas, no Comitê Gestor e na representação deste, por servidores das referidas carreiras. Inciso 7º. Serão estabelecidas a estrutura e a gestão do Comitê Gestor, cabendo ao regimento interno dispor sobre sua organização e funcionamento. Parágrafo 3º. A participação dos entes federativos na instância máxima de deliberação do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços observará a seguinte composição. Inciso 1º. 27 membros, representando cada Estado e o Distrito Federal. Inciso 2º. 27 membros, representando o conjunto dos municípios e do Distrito Federal, que serão eleitos nos seguintes termos. Alínea A. 14 representantes, com base nos votos de cada município, com valor igual para todos. E, alínea B, 13 representantes, com base nos votos de cada município ponderados pelas respectivas populações. Parágrafo 4º. As deliberações no âmbito do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços serão consideradas aprovadas se obtiverem, cumulativamente, os votos. Inciso 1º. Em relação ao conjunto dos Estados e do Distrito Federal.
Alínea A, da maioria absoluta de seus representantes. E. Alínea B, de representantes dos estados e do Distrito Federal que correspondam a mais de 50% da população do país. E. Inciso 2º. Em relação ao conjunto dos municípios e do Distrito Federal, da maioria absoluta de seus representantes. Parágrafo 5º. O presidente do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços deverá ter notórios conhecimentos de administração tributária. Parágrafo 6º. O Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, a Administração Tributária da União e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional compartilharão informações fiscais relacionadas aos tributos previstos nos artigos 156-A e 195, inciso 5º, e atuarão com vistas a harmonizar normas, interpretações, obrigações acessórias e procedimentos a eles relativos. Parágrafo 7º. O Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços e a Administração Tributária da União poderão implementar soluções integradas para a administração e cobrança dos tributos previstos nos artigos 156-A e 195, inciso 5º. Parágrafo 8º. Lei complementar poderá prever a integração do contencioso administrativo relativo aos tributos previstos nos artigos 156-A e 195, inciso 5º.